Gostaríamos nesse instante de convidar então o grupo vocal Dulce Gonçalves do Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Cambé, para realizar então a sua bela apresentação. Exterminar a dor.
mas nós vamos cantar Feitos para Amar. Basta força que roda o piano, joga a bola com doce algodão, pula amarelinho ao balão, subindo, vai, toda a gente olhando pro céu, e o olhar se enche de luz, uma estrela grande eu estou ouvindo, feitos pra amar, todos nós fomos feitos pra amar. Eu olho pro céu e as estrelas parecem cantar, e fomos feitos pra amar, todos nós fomos feitos pra amar. Eu quero aprender a gostar de quem passa por mim. Paz da companhia do sol, da companhia do irmão, da no voo leve do avião, partindo, vai, toda a gente olhando pro céu, e o olhar se enche de luz, uma estrela canta eu estou ouvindo, feitos pra amar, todos nós fomos feitos pra amar. Eu olho pro céu e as estrelas parecem cantar, e fomos feitos pra amar, todos nós fomos feitos pra amar. Eu quero aprender a gostar de quem passa por mim, feitos pra amar. Agora, para abrilhantar ainda mais a nossa apresentação, a nossa cerimônia de abertura, vamos ter a palestra do nosso amigo Rodrigo Martins de Oliveira Espinosa, cujo tema é Honrar teu pai e tua mãe. Pelo convite, o Santos, a Dora, o Mário, enfim, todos os trabalhadores da SEAM, por esse privilégio de estudar o Evangelho de Jesus em uma noite tão fraterna, em um ambiente caloroso, agradável. Pensar que há alguns anos que se passaram, algumas encarnações atrás, falar do Evangelho de Jesus era motivo de perseguição, e hoje nós estamos aqui unidos como irmãos que somos, em um ambiente se sentindo feliz e principalmente protegido pelo próprio Evangelho. Então realmente é digno de agradecimento neste momento especial, e principalmente o momento que passamos nessa encarnação. Temos que fazer jus realmente a essa oportunidade. Quando o Santos me convidou para fazer a palestra, eu fiquei extremamente feliz, porque é aniversário de uma casa que traz bênção a muitas pessoas, e é uma festa de aniversário. Aí eu pensei, a primeira coisa que me vem à cabeça de uma festa de aniversário é a família. Então nada mais justo que falar do capítulo que trata da família dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 14, honrar teu pai e tua mãe. É um capítulo, na minha opinião, dos mais poéticos, onde Kardec traça uma linha de raciocínio para nos mostrar que a família é muito mais do que os laços consanguíneos, mas que os laços consanguíneos são a base para a nossa reforma íntima, para a nossa renovação
como ser espiritual. Né? Ele, inclusive, organiza a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, colocando o capítulo 14, que trata da família, antes do capítulo 15, onde ele apresenta a caridade, o mecanismo de salvação. Como se ele quisesse nos dizer que a verdadeira caridade começa nos laços de família e se estende, como diz o Cristo, para toda a humanidade. Um dia teremos essa condição de amar a todos como irmãos, mas como aprendizes do Evangelho, temos que começar de algum lugar. Este lugar é o nosso próprio lar. Então, o assunto que nós vamos conversar essa noite é justamente o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem título Honrai vosso pai e a vossa mãe. Quando eu comecei a estudar esse capítulo, juntamente com o grupo de estudo que nós temos, às terças-feiras, nós nos perguntávamos: por que não amar pai e mãe? Uma vez que o amor é o sentimento mais sublime que move a criatura, não é? Por que não amar pai e mãe? Normalmente a gente associa a família a laços de amor, mas o título é honrar, de honra, né? Qual seria esse significado por trás dessa lei, que inclusive é uma lei do Velho Testamento? Nós vamos ver isso na nossa conversa. Eu acho que o primeiro passo é a gente entender a diferença desses dois verbos, né? Que eu particularmente não sabia. Primeiro, amar. Amar é um sentimento de dedicação absoluta de um ser ao outro. Absoluta. Integral. Desejo do bem incondicionalmente. Porque nós gostamos de falar, nós espíritas principalmente, que estamos reencarnados para aprender a amar. De fato estamos. Mas será que estamos dispostos a aprender a amar? Porque exige uma dedicação absoluta. É sem letras minúsculas no contrato, sem adendos. Né? Nós normalmente, talvez vocês não, mas eu gosto de ser amado. Quando o amor bate a minha porta, quando a gente recebe o carinho. Mas amar é o inverso. Exige ação. Eu preciso amar. Porque se nós esperarmos cada um na sua casa, o amor vir nos buscar, como é que ele chega? Alguém tem que dar o primeiro passo. Esse é o mecanismo do amor. Eu preciso fazer para o outro. Eu preciso querer que ele fique feliz. Que as necessidades, sejam físicas, psíquicas ou emocionais, sejam atendidas sem esperar nada. Isso já é um compromisso que nós deveríamos ter dentro do círculo familiar. Mas honrar é mais do que isso. Honrar, segundo o nosso dicionário, pelo menos o que eu tinha em casa, quer dizer conferir honras a alguém, louvar os feitos, reconhecer os méritos daquela pessoa, tratar com respeito, reverenciar, glorificar, tornar-se digno, enobrecer. Esses são os significados mais usuais da palavra honrar. Mas ele tem um quarto significado que talvez esteja mais em sintonia com a lei divina, que traz esta ação como um mandamento maior, um dos mandamentos maiores, que é cumprir e pagar um compromisso, uma dívida. A gente sempre fala que a gente tem que honrar a promessa que a gente faz, não é? Seja um homem de honra e cumpra com a sua promessa. Popularmente a gente fala isso. Então, honrar tem essa acepção de cumprir o que foi prometido, o que foi combinado. Parece que não faz tanto sentido, não é? Mas nós vamos relembrar alguns conceitos, partindo do princípio do Livro dos Espíritos, para relembrar por que estamos encarnados, principalmente como viemos aqui. É fundamental entender isso, para a gente reconhecer que o círculo familiar que nós convivemos inevitavelmente faz parte do passado e trazemos juntos vínculos de amor ou ódio de outras existências, mas que inevitavelmente passam por dentro da matéria
para a reconciliação e a evolução moral do indivíduo, que só é possível pela convivência e pela dissolução dessas amarguras que muitas vezes são construídas pelos nossos próprios atos. Desatar esses nós é o compromisso que assumimos quando reencarnamos no seio da família cristã. O significado mais ancestral dessa palavra, eu não sei exatamente pronunciar isso, porque é um verbo hebraico, é kavod. Faz algumas encarnações que eu não falo hebraico. Mas o significado é dar peso, né? Valorizar, como se fosse dar ênfase, né? Resguardar aquele laço familiar, que naquela época era pautado pelo conceito de clãs, né? Então tinha essa acepção de honrar com a força, né? Com o compromisso. E se nós lembrarmos o objetivo da nossa encarnação, que é chegar à perfeição, na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta: por que é que encarnamos? Por que estamos vivos aqui? E principalmente, por que estamos vivos com essas pessoas ao nosso redor? Que é o tema principal da nossa conversa. A resposta é complexa. Nós não vamos discuti-la no seu íntimo, mas apenas entender que o mecanismo da evolução moral que nos faz chegar à perfeição inevitavelmente passa pela vida na matéria. Então o objetivo da encarnação é chegar à perfeição, né? Para uns é prova, expiação, para outros missão, não é? Mas para chegar à perfeição nós devemos sofrer todas as adversidades da vida, né? E a encarnação tem ainda uma outra finalidade, e essa parte da questão é muito importante, que é pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na criação. Porque desta maneira, concorrendo para a obra geral, ele mesmo também progride. O que o Espírito está querendo dizer, respondendo a Kardec, é que cada um de nós tem uma missão traçada por Deus. Nós somos co-criadores aqui na Terra. Desde os trabalhos materiais vinculados às nossas profissões, até os círculos sociais, os amigos e evidentemente a família, que é o tema central da nossa conversa, faz parte do processo de evolução do globo, que depende da nossa atitude. Para que o mundo evolua, para que nós podemos falar sempre, né? Estamos mudando de um mundo de provas, expiações, para um mundo de regeneração. Mas como que isso ocorre? Com a mudança dos seres encarnados. Depende de nós. E às vezes nós nos perdemos em reportagens, que são curiosas, é verdade, instrutivas, mas transferindo às crianças que estão reencarnando a função de melhorar o globo. É fato que elas farão isso, com maior ou menor intensidade, de acordo com os talentos que elas trazem, mas em que família elas vão encarnar? A nossa. Quem é que vai conduzir a educação dessas crianças até que elas assumam a rédea do trabalho? Somos nós. Então nós temos compromissos aqui, sim. Nós temos virtudes a conquistar para nos transformar em pessoas melhores. E essas virtudes fazem parte daquela coleção de virtudes do homem de bem: paciência, resignação, boa vontade, até chegarmos ao sublime da caridade. Mas às vezes nós nos perguntamos: como é que conquistamos a paciência? Será que é convivendo com um lugar que todos concordam comigo? Se eu preciso exercitar, aprender e treinar a paciência, seria mais lógico conviver com um ambiente onde eu puder colocar ela à prova, não é? Então cuidado quando pedirem paciência. Talvez nós já pedimos em outras vidas, não é? O fato é que em uma única existência nós não conseguimos completar o leque de virtudes, nem o leque de trabalho que Deus espera que nós realizemos. Então, na sequência da questão, Kardec pergunta um pouco mais à frente: a alma que não atingiu essa perfeição,
lá da 132. Como é que ela acaba de se depurar? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Parece óbvio. A alma então tem várias existências? Sim, todos nós temos muitas existências. E aí chegamos no ponto de reflexão. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco corporal remonta a essas existências anteriores? Esses vínculos que nós temos aqui, então, realmente são do passado? É o que o Kardec está querendo perguntar. E a resposta parece que a espiritualidade até faz uma piada, né? Tá tirando sarro no Kardec. Mas é óbvio, não poderia ser diferente. Não tem como ser diferente. A sucessão de existências corpóreas estabelece entre os espíritos conexões que remontam a um passado distante. Basta perceber pela convivência que temos se esse passado é de dor ou de amor. Porque a nossa missão é transformá-lo, se for de dor, em amor agora. Mais ou menos essa tônica do capítulo, né? Por isso que quando nós olhamos para aquelas famílias, as diferentes gerações, seja num convívio harmonioso, num convívio pacífico, ou num convívio de sofrimento e de violência, nós deveríamos perguntar a nós mesmos: quem eu sou nesse ciclo de ódio? Ou quem eu sou nesse ciclo de amor? Qual a minha responsabilidade de modificar esse ambiente? Quem tu és? Quem eu fui? Quem você foi? Quem somos? Quem fomos? O que vivemos? O que fizemos? Será que realmente eu sou a vítima? Será que eu sou a vítima? Na maioria das vezes não. É isso que Kardec traz para nós, explicados por passagens onde o Cristo demonstra primeiro o vínculo familiar, depois o vínculo espiritual. Kardec dá o nome de família espiritual, até explicar por que hoje nós enfrentamos uma série de dificuldades de convivências e por que temos que ser perseverantes, de não desistir daquelas pessoas difíceis e honrar pai e mãe, porque honrar é compromisso assumido antes do retorno à matéria. O capítulo tem praticamente 3 partes. Na verdade são 4 itens, mas são 3 módulos, digamos assim. E a dinâmica do Evangelho segundo o Espiritismo sempre é a apresentação de versículos do Novo Testamento, em algumas passagens do Velho Testamento, essa em especial do Velho Testamento. E Kardec explica, segundo a doutrina espírita, por que ele recortou aquele trecho para transmitir um ensino moral, comportamento. Então é Kardec explicando depois da passagem bíblica. E aí depois o último bloco, da maioria dos capítulos, é a instrução dos espíritos. Então essa é a dinâmica do Evangelho segundo o Espiritismo. Em alguns capítulos não tem instruções dos espíritos. E em alguns capítulos só tem instruções dos espíritos, como no 20, por exemplo. Mas a grande maioria tem essas 3 sessões, digamos assim. Então vamos ver a primeira, piedade filial. Kardec separa 2 trechos bíblicos, um do Velho e um do Novo Testamento, destacando versículos similares, que é um dos 10 mandamentos: honrar teu pai e tua mãe, né? Então Moisés já trazia no decálogo este mandamento: honrar teu pai e tua mãe. E Jesus apresenta como um código de salvação. Essa passagem é de Jesus conversando com um jovem rico. Vocês já devem ter estudado esse item. O jovem rico chega para Jesus e pergunta o que ele precisa fazer para ser salvo e possuir a vida eterna. E aí Jesus diz os 10 mandamentos. E ele diz: mas eu já tenho cumprido todos esses. Aí Jesus apresenta uma sentença ainda mais difícil, que é fazer de coração e com abnegação. E se fosse preciso, ele venderia os bens, doaria todos os bens aos necessitados e seguiria Jesus. E aí ele desiste. Mas o fato é que antes dessa proposta mais drástica, Jesus apresenta os 10 mandamentos e dentre eles está honrar teu pai e tua mãe. Então Jesus também reconhecia honrar o pai e a mãe
como um dos mecanismos de salvação do Espírito. E Moisés já apresenta, nós sabemos, a primeira revelação, a lei mosaica também apresenta honrar teu pai e tua mãe, como 10 mandamentos. Não é? Então o que isso quer dizer? Que honrar teu pai e tua mãe é um compromisso ancestral da humanidade. Alguns historiadores datam que os 10 mandamentos estão aproximadamente 1500 anos antes de Jesus. Há divergência. Mas Jesus está a 2000 anos de nós. Então nós temos aí mais ou menos 3000 anos de um comportamento que nós não conseguimos fazer até hoje. Vocês perguntaram, o que nos impede de fazer isso? Por que não conseguimos? Por quê? Honrar teu pai e tua mãe é uma consequência da lei de caridade e de amor ao próximo. Mas o imperativo honrar implica um dever ainda maior, que é o da piedade, da misericórdia, do compadecimento, de padecer com os nossos familiares. Deus quis demonstrar que ao amor, que é aquele sentimento de carinho, de dedicação, é necessário juntar um respeito e uma obediência ainda maior, o que implica a obrigação de cumprir para com os pais, de uma maneira mais rigorosa do que cumprimos na sociedade a ação caritativa. Certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são bons para quem deviam ser, no caso os filhos. Mas é a Deus que cabe julgar, e não aos filhos. Pois talvez eles mesmos, lembram do ciclo de passado? Quem é que fomos? Talvez eles mesmos fizeram por merecer. Nós sabemos. Então, se nós lembrarmos que a caridade estabelece pagar o mal com o bem, dar a outra face, indulgência, perdão e beneficência para com todos, deveria ser ainda mais intensa com aqueles que temos vínculos familiares, não é? Essa é uma obrigação ainda maior em relação aos pais que nos deram a dádiva da vida. Porque só por meio da encarnação, lembra da questão 132? Chegaremos à perfeição. Sem a encarnação não conseguiremos apenas no mundo espiritual. Então, ainda que tivemos um passado de dor, uma infância difícil, estamos vivos. É uma oportunidade que nos foi dada. Poderíamos ter sido abortados. Não é verdade? Quantos livros espíritas psicografados em dias atuais não narram os traumas do aborto? E nós nascemos. É uma bênção que nós devemos aos nossos pais. Mas não é apenas da consanguinidade que a família é formada, porque senão nós encerraríamos o nosso ciclo apenas ali, não é? E a humanidade é muito maior que isso. E Kardec faz questão de chamar a atenção de Jesus explicando isso, como se ele quisesse remeter ao capítulo 1. O Espiritismo não veio destruir a lei, mas veio dar cumprimento. Mas a lei é imutável. E o Cristo já dizia que esses laços remontam à sintonia do Espírito. A passagem que Jesus diz isso está em 2 evangelhos, no Evangelho de Marcos e de Mateus. O que estava acontecendo ali? Jesus estava em Cafarnaum, como de costume, pregando, e a multidão sempre o seguia. Era o início da pregação de Jesus, ele curava muitas pessoas, e nesse momento especial ele estava em uma das casas, se não me falha a memória, na casa de Simão Pedro, e narra o Evangelho que uma multidão cercou a casa. Enquanto ele exercia o diálogo com aquela multidão, os seus familiares chegaram, e um deles, um dos discípulos, avisa Jesus: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E Jesus, aproveitando o momento para trazer um ensinamento sublime de laços afetivos, não de laços consanguíneos, diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Não é que ele estava desfazendo dos parentes, ele estava apenas demonstrando que todos ali também eram irmãos deles,
porque comungavam com os mesmos princípios, os princípios do amor, do aprendizado do amor, não é? Inclusive, essa é uma das poucas passagens que a gente vê a palavra irmãos associado a Jesus, né? Ainda há divergência quanto a essa interpretação, mas o fato é que a palavra irmãos era a mesma palavra que era utilizada naquela época para laços consanguíneos, como primos, por exemplo. Então, realmente não se sabe se esse termo de irmão era da consanguinidade dos primos de Jesus, parentes de Maria, ou se realmente era irmão. Acredito que sejam realmente os primos. E nós não falamos a todo tempo, ô meu irmão, com laços fraternos. Então, naquela época já se tinha utilizado essa palavra com duplo sentido. Mas o fato é que no Evangelho narra os teus irmãos estavam lá fora, né? O que indica consanguinidade. E aí Jesus completa: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É engraçado que muitas pessoas questionam como se Jesus estivesse desfazendo os parentes, mas nós esquecemos que na oração que pronunciamos incessantemente, como bálsamo para os nossos corações, a oração dominical, nós começamos como? Pai nosso. Se temos um único Pai, somos o quê? Irmãos. É isso que Jesus estava querendo dizer. Algo simples, a gente que compreende, né? Os irmãos são aqueles que compartilham a mesma fé, os mesmos ideais, né? O carinho que temos, como se fôssemos considerando-nos irmãos. É isso que o Cristo dizia. E Kardec explica exatamente dessa maneira. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito procede do espírito, porque já existia antes do reencarne, não é? Por isso que nós vemos simpatias ou antipatias já desde a infância, que nada justifica. Irmãos que se degladiam desde a tenra idade, enquanto alguns conservam-se na indiferença, como se aqueles nem existissem. Por outro lado, nós vemos amigos que à primeira vista, na infância a gente é mais puro, né? A gente vai ficando mais maduro, a gente vai ficando mais preconceituoso, vai ficando mais ranzinza mesmo. Mas o fato é que já na infância a gente vê a pureza do comportamento do espírito, que se afiniza, as crianças se unem, se abraçam, como se fossem irmãos mesmo. E àquela primeira vista, nenhuma convivência pretérita existe. São os laços espirituais, aproximando aqueles que vibram na mesma sintonia. Não é? Os verdadeiros laços, segundo Kardec, não são, portanto, apenas os da consanguinidade, mas os da sintonia, da comunhão de pensamento, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. A isso Kardec dá o nome de família espiritual, não é? Então há, portanto, laços espirituais e laços corporais. A nossa missão é transformar os corporais de hoje em espirituais de amanhã, não é? Porque às vezes nós temos uma afinidade muito maior com o nosso círculo de amigos do que do nosso círculo consanguíneo, que é o nosso dever, o nosso compromisso, que devemos honrar. E por que essas inimizades ocorrem? Porque às vezes é tão difícil estabelecer essa harmonia dentro do ambiente doméstico, que nós estabelecemos com uma facilidade muito maior nos ambientes sociais. Que isso ocorre? Isso, como em tudo, pelo menos na maioria dos fenômenos, o Espiritismo vem lançar e deixar cair o véu que esclarece as nossas consciências. Nesse último item, a ingratidão dos filhos e os laços de família, Kardec faz uma síntese do processo reencarnatório, que, ao meu ver, é a parte mais poética do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele trata de um processo duro, difícil, mas, nas palavras de Santo Agostinho, ficam tão suaves, que parece até que é fácil, mas não é.
ele começa falando justamente da ingratidão, para explicar por que esses laços de afinidade da família espiritual não ocorrem com tanta frequência assim na família consanguínea, né? E ele começa dizendo, palavras de Santo Agostinho: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Do egoísmo. Toda ingratidão é fruto do egoísmo. E revolta sempre os corações virtuosos. Mas nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar a luz sobre um dos problemas do coração humano. E ele nos relembra que quando o Espírito retorna ao plano espiritual, leva consigo as paixões, os ódios e todo o seu histórico, né, de quedas, de dores. E muitas vezes eles sofrem no plano espiritual por longos períodos. Mas para alguns, já mais esclarecidos, conseguem entrever uma fagulha da verdade. E percebem que para retornar ao caminho do amor, chegar a Deus, só existe uma forma, um caminho: a caridade. Ah, mas não há caridade sem esquecimento das ofensas. Não há caridade sem esquecimento das injúrias. Não há caridade com ódio no coração. Não há caridade sem perdão. Porque se nós remetermos lá ao Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, questão 886, Kardec pergunta qual o sentido da palavra caridade. Beneficência para com todos, que é o que nós sempre associamos, fazer o bem. Mas o que completa a verdadeira caridade é a indulgência e o perdão. Não há caridade sem indulgência e sem perdão. Não há. E aí o Espírito se desespera, porque ele olha um esforço extraordinário para a terra e vê aqueles a quem muito odiou. E o sentimento de perdoá-los o revolta. E o de amá-los, então? Parece algo impossível. Mas se a persistência é viva em seu coração, ele ora a Deus e pede aos bons espíritos que o protejam, que o auxiliem, que os instruam, que o conduzam, para que quando ele estiver fortalecido, depois de longos períodos de preparação, ele possa habitar na terra um corpo formado na família daqueles a quem ele detestou. Ele detestou. Qual será, então, a sua conduta nessa família? Entenderam a lógica? Qual será a conduta desse espírito nessa família? Dependerá de maior ou menor persistência e boa vontade. Assim, ele será amigo ou novamente inimigo daqueles a qual convive hoje. É assim que às vezes as crianças repelem a mãe no berço, mas não desistem. Orem para aquele espírito e digam no fundo da sua alma: um de nós já odiou muito, um de nós errou, mas agora estamos juntos para reconstruir essa estrada de amor e bem. Santo Agostinho encerra essa passagem de modo tão poético que eu vou ler na íntegra o Evangelho, para que nós possamos relembrar como o codificador recebeu esta mensagem. Santo Agostinho diz assim: ó espíritas, compreendei hoje o papel da humanidade. Compreendei que quando produz um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei dos vossos deveres. Ele apresenta quais são os deveres. E colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Eis os deveres dos pais: amor, aproximar os filhos de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa, se cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão no seu aperfeiçoamento e no seu bem-estar. Mas lembrai que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe: que fizestes
do filho que lhe foi confiado. Que fizestes? Santo Agostinho continua: mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e dizei: um de nós foi culpado. Esforcei para chegar às alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar e aprender a amar. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons e maus que traz de sua existência anterior. Aplicai-os em estudar. Todos os males têm seu princípio no orgulho e no egoísmo. Espreitai, atentai, pois se deixardes essas ervas daninhas desabrochar no seio de teus filhos, não se espante de no futuro seres pago com a ingratidão. Mas aqueles que tudo fizeram para a felicidade dos filhos e ainda assim não conseguiram, não se desesperem, porque Deus guarda uma infinita bondade e uma oportunidade misericordiosa de oferecer uma nova oportunidade para receber numa existência futura esta mesma alma em teus braços, para continuar este trabalho de amor, para continuar a regar a semente que foi plantada nessa existência. E como a flor que desabrocha depois de longos períodos de cuidado, este filho, agora mais esclarecido, vos recompensará com seu amor. Santo Agostinho é poético. E é esse o recado que ele traz para nós. Que a família, ela voa. E Emmanuel completa este ensinamento no livro Nós. Já em vias de conclusão, deixamos o pensamento de Emmanuel, depois vou contar uma história. Mas é muito importante que nós vejamos a família como lavoura. E Emmanuel não escolhe este tema à toa, porque lavoura exige trabalho, exige suor e exige cuidado, para num futuro produzir o fruto que alimenta. E ele diz: família é lavoura, misturei família com lavoura. Família é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se enriquecem de paciência, renúncia e boa vontade. Mas de quando em quando, porque não é só espíritos, de quando em quando o amor nos congrega, em pleno campo da vida, regenerando a nossa sementeira para um destino de luz mais adiante. É mais adiante. Mas depende do nosso trabalho. Que Deus nos proteja, nos dê força para não desistir. Papai, eu quero reencarnar. Oh, minha filha, você faz é muito bem. Eu quero reencarnar, é muito rica. Muito rica, você não reencarna bem. Por que, papai? Com dinheiro tu vai ficar avarenta, brigar com os outros por causa de um vintém. Papai, eu quero reencarnar. Oh, minha filha, você faz é muito bem. Então eu quero reencarnar, é muito pobre. Muito pobre, você não reencarna bem. Por que, papai? Sem dinheiro você vai ficar avarenta e vai ficar com os outros porque você não tem. Papai, eu quero reencarnar. Oh, minha filha, você faz é muito bem. Eu quero reencarnar, muito bonita. Muito bonita, você não reencarna bem. Por que, papai? Com a beleza você só vai cuidar do corpo, viver malhando e tomando whey protein. Papai, eu quero reencarnar. Oh, minha filha, você faz é muito bem. Então eu
você não reencarna bem. Por que, papai? A feiura você não é novidade. Nessa prova você já se saiu, foi bem. Papai, toda prova que eu escolho, eu não devolvo ao Senhor. O Senhor quer que eu fique parada no tempo. Eu tenho que evoluir, pai. Eu quero ser evoluída, pai. Para, filha, o pai fica preocupado com você, vê você sofrer, não passa bem nas provas. Para, pai, preocupa não. Porque às vezes eu posso até errar, mas o Senhor já veio na frente, deixou exemplo, ensinou o caminho da roça, é só seguir. E depois, eu sei que o Senhor vai ficar aqui, vai cuidar de mim, junto com os amigos espirituais. Ora, filha, então vai. Papai, eu quero reencarnar. Oh, minha filha, você faz é muito bem. Eu quero reencarnar para ser cantora. Para ser cantora, você não reencarna bem. Por que, papai? Por que, papai? Eu canto, papai. Vai, pelo amor de Deus. Seja